Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa e a nossa aula de hoje é sobre como fazer comparações em inglês. Nós usamos adjetivos para comparar pessoas, objetos e animais quando avaliamos, escolhemos ou tomamos uma decisão. Nós podemos fazer comparações de superioridade, de inferioridade e de igualdade. Para isso, nós devemos conhecer as regras de utilização desses adjetivos. O primeiro passo é definir se o adjetivo é curto ou longo. Nós podemos fazer isso visualmente ou identificar se eles têm uma, duas ou três sílabas. Por exemplo, short, big e tall são adjetivos curtos. Beautiful, expensive e intelligent são adjetivos longos. Vejamos a aplicação das regras na prática. As regras que veremos agora são aplicadas aos adjetivos usados no comparativo de superioridade. Primeiro, os adjetivos curtos, ou seja, adjetivos com uma ou duas sílabas terminados em e. Nós acrescentamos R no final desse adjetivo. Por exemplo, nice, nicer, wise, wiser. Os adjetivos curtos com uma ou duas sílabas, formados ou terminados em consoante, vogal, consoante, o CVC que nós chamamos, nós dobramos a última consoante e acrescentamos ER. Por exemplo, big, bigger, com dois Gs. Fat, fatter, com dois Ts. Os adjetivos curtos, com uma ou duas sílabas, terminados em consoantes, seguidos de Y, nós tiramos o Y e acrescentamos IR ao final do adjetivo. Por exemplo, happy, happier. Easy, easier. Regra número 4. Nós usamos more antes de adjetivos longos, adjetivos que têm mais de duas sílabas. Por exemplo, more intelligent e more beautiful. Alguns adjetivos têm formas diferentes no comparativo. Por exemplo, good, bom, better, melhor. Bad, mal, worse, pior. Little, pouco. Less, menos. Many, muitos. More, mais. Far, longe. Farther, mais longe. Far, longe. E further, mais. Adicional. Vejamos os exemplos com far no comparativo. Your house is farther than mine significa que a sua casa é mais longe do que a minha. Mas quando eu digo are there any further questions? Quando eu faço essa pergunta usando further, eu estou te perguntando se há mais alguma dúvida. Aqui, further indica que há algo a mais alguma coisa, e é isso que eu quero saber. A seguir, observe como nós utilizamos essas regras com o comparativo de superioridade. Para formarmos o comparativo de superioridade com adjetivos curtos, nós usamos o adjetivo com ER e than. Por exemplo, Campinas is bigger than Jundiaí. Campinas é maior do que Jundiaí. E Atibaia is smaller than São Paulo. Ou seja, Atibaia é menor do que São Paulo. Já antes de adjetivos longos, nós usamos more, o adjetivo e than. Por exemplo, my car is more expensive than yours. O meu carro é mais caro do que o seu. E Brad is more intelligent than me. Brad é mais inteligente do que eu.
Para formarmos o comparativo de igualdade, nós usamos as e adjetivos curtos ou longos seguidos de as. Não há alteração no adjetivo aqui. Por exemplo, that city is as big as Rio de Janeiro. Aquela cidade é tão grande quanto o Rio de Janeiro. E she is as beautiful as Mary. Ela é tão bonita quanto a Mary. E, por fim, o comparativo de inferioridade. Pessoal, para formarmos o comparativo de inferioridade, nós usamos less, seguido do adjetivo e a palavra than. Lembrando que não há diferença aqui se o adjetivo é curto ou longo. Todos serão usados sem alterações. Por exemplo, Mike is less tall than John. Mike é menos alto do que John. Em português, nós dizemos que Mike é menor do que o John. E a Fusca is less expensive than a Ferrari. Um Fusca é menos caro do que uma Ferrari. Lembrem-se que as regras para a utilização do adjetivo são aplicadas aos adjetivos usados no comparativo de superioridade. Bom, nós terminamos aqui a nossa aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima aula e até mais.